Muito bom dia, pessoal. Estamos falando da prisão que aconteceu ontem, em virtude de uma suposta tentativa de homicídio de uma senhora que supostamente jogou objetos na passeata em prol da família. Pelo menos era esse o nome da passeata, apesar de ser uma passeata pelos cultos. E o Matheus me perguntou sobre a questão da prisão em flagrante. A gente tem 4 espécies de flagrante no direito brasileiro. O flagrante próprio, que é quando você pega a pessoa no ato, né? Flagrante impróprio, que é quando você pega logo após. Flagrante presumido, que é quando você pega a pessoa com objetos que poderiam fazer crer ser aquela pessoa autora do crime. Flagrante impróprio exige a perseguição, tá? E tem uma 4ª espécie de flagrante, agora eu não lembro mais o que eu falei. Falei próprio, impróprio, presumido. Tá faltando o flagrante da perseguição, que agora me fugiu o nome. É privação de sono o nome disso, gente. Eu dormi 3 horas essa noite. Daqui a pouco eu lembro. Que exige a perseguição. Então, o flagrante dela, Matheus, foi autuado como logo após, como flagrante impróprio. As pessoas, em tese, viram ela jogando os objetos, viram que era o 13º lugar, 13º andar, e subiram até lá para fazer a prisão. Em tese, seria um flagrante presumido. Agora, se haveria flagrante ou não, o que a gente está debatendo no relaxamento da prisão em flagrante. Mas é um caso muito interessante, gente, porque muitas coisas podem ser debatidas. Por exemplo, ela foi autuada por tentativa de homicídio, não por lesão corporal. Lesão corporal, para mim, ainda faria algum sentido, talvez. Agora, tentativa de homicídio, primeiro, ela exige animus necandi, que é o ânimo de matar alguém, e segundo, ela exige que o homicídio seja exequível. Pelos cálculos que nós fizemos, um ovo jogado do 13º andar atinge no máximo 21 joules. 21 joules não é suficiente para matar alguém, é suficiente no máximo para fazer um galo. Então, a gente passou a noite fazendo cálculos matemáticos, Matheus, para ver se era um crime possível. Concluímos que o homicídio com ovos, a partir do 13º andar, é um crime impossível. Você veja como o direito ele exige saberes outros, né? Como que a gente conseguiu fazer esses cálculos? A partir de um programa específico de cálculo que foi desenvolvido a partir de uma experiência das pessoas jogando objetos do prédio mais alto do mundo, que foi realizado em 2014. Então, o cara jogou cabeça de alho, jogou ovo, jogou maçã, jogou bolinha de gude, jogou um monte de coisa. Homicídio com ovos chega a ser piada. Pois é, Matheus, mas olha como o ensino médio é importante. No ensino médio, a gente aprende algumas coisas básicas de física. Dentre elas, o que é um objeto semi-elástico. O que é um objeto semi-elástico? É um objeto que, quando jogado em uma pessoa, ou quando jogado em um lugar, ele pode tanto trabalhar quanto romper. O que faz com que ele tenha uma resistência menor e uma capacidade de impacto menor. O ovo é um objeto semi-elástico. Então, quando um ovo é tacado em uma pessoa, ele pode ou trabalhar, sim, o ovo trabalha, porque é assim que ele sai da cloaca, inclusive, ele tem uma certa mobilidade, e ele também se rompe com muita facilidade, né? Então, ele não tem a capacidade de adquirir a força, por exemplo, de uma pedra que tem exatamente o mesmo peso do ovo. Só que a delegada, ela autua isso falando sobre a força cinética que um objeto adquire de determinada altura tal, e equipara o ovo a uma pedra. Então, um negócio muito maluco e muito interessante. O meu foi público, nem aprendi sobre isso. Triste, né, gente? Complicado. Mas isso, em tese, é matéria de ensino médio, né? E a delegada, enfim, ela equipara o ovo a uma pedra, o que não faz sentido, porque uma pedra não é um objeto semi-elástico, não tem o mesmo comportamento. Mas uma discussão muito interessante, né? Estudamos muita física durante a madrugada, agora meu ovo tá o meu ovo, olha eu, meu cérebro está um ovo, está uma geleia, né? Não consigo refletir nesse momento, meu ovo, felizmente não, né? Tanto faz, mas não tem ovo, gente. Oh, Jesus, professora, você não tá boa, né? Não tô, pessoal. Eu dormi muito pouco. Mas se Deus quiser, a gente vai soltar. Quarta-feira eu venho contar para vocês o que aconteceu. Ai, gente, a advocacia, eu falo para vocês podem trabalhar com o que vocês quiserem, mas só na advocacia criminal você vai aprender esse tipo de coisa. E quem que vai estudar a energia cinética do ovo, pessoal? Só um advogado criminalista. Ou alguém que trabalha com física. Não tem isso no direito civil. Não tem isso. Direito administrativo? Não tem isso no direito administrativo também.
Só o direito penal proporciona isso para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vamos finalizar a fixação da pena. Que gostoso, professora. Não tá aí. Prof, esse slide não tá ali ainda no AVA, né? Olha, em tese era para estar, mas eu já puxo aqui para vocês também. É porque ele tá com outra aparência, Celina. Ele não tá com essa aparência verdinha, ele tá no modelo novo no AVA. Veja lá, meu amor, se vocês receberam aqui na nossa conversa, no chat. Eu tive que fechar para mandar para vocês, então estou abrindo de novo. Ai, ai. Só por Deus, viu? Não consigo entender, gente, esse povo que fica... Então, retomando a gravação, pessoal, estamos falando de concurso de crimes. Professores, não está bem mesmo, né? Não estou, pessoal. Dormi muito pouco. Soltar cliente da trabalho. Então, vamos lá. Estamos falando da última parte da fixação da pena, terceira fase, após o momento das causas de aumento e diminuição de pena, porque eu não sei se eu gravei esse momento que eu estava falando, nós vamos falar do concurso de crimes. O primeiro concurso de crimes que nós falaremos é o concurso material, que se trata da seguinte situação: o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Um exemplo, pessoal, para vocês de concurso material. Eu atendi uma vez um sujeito acusado de roubar um carro e se utilizar desse carro para cometer um homicídio. Então, ele, com uma ação, pratica um crime de roubo, e com uma segunda ação pratica um crime de homicídio. Percebam que nós temos 2 ações e 2 resultados diversos, certo? 2 ações separadas com 2 resultados diversos. Um primeiro delito de roubo, cuja ação resulta na apropriação indevida de um objeto mediante aplicação de violência ou grave ameaça. Então, nós temos um efeito que é a vítima ficar sem o seu carro. E nós temos uma segunda ação, que é o crime de homicídio, que acaba resultando na morte daquela vítima por atropelamento, no caso que eu atendi, certo? Então, 2 ações diversas com 2 resultados diversos. Nesse caso, pessoal, nós vamos aplicar as penas de forma individualizada para cada um dos delitos. No caso do homicídio, acaba sendo um pouco diferente, porque a gente tem a competência do júri que acaba separando, né, essas sentenças. Mas vamos supor que ele tenha roubado esse carro e utilizado esse carro para cometer um segundo crime de roubo, certo? Então, ele teria cometido 2 roubos em momentos diversos, com ações diversas, reunidas no mesmo processo. O primeiro roubo, você vai fazer a dosimetria da pena. O segundo roubo, você vai fazer a dosimetria da pena. E essas penas, então, se somam. No concurso material, as penas se somam, por serem 2 ações diversas em momentos diversos, com resultados diversos. Nós vamos olhar isso com mais tranquilidade, tá? Então, eu estou apresentando vocês os concursos. Depois a gente aprofunda com mais exemplos e aprofunda com exercícios para vocês compreenderem na prática como isso funciona. Vamos ler juntos ali o parágrafo 1º do artigo 69. Na hipótese desse artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição da pena. O que isso significa, pessoal? Quando nós temos concurso material com 2 crimes, ou seja, 2 ações com 2 resultados diversos, não é possível realizar a suspensão da pena para o segundo delito. Não é possível olhar para esses delitos de forma apartada e aplicar a suspensão da pena. Nós vamos aprender suspensão da pena na outra semana. Mas só para que vocês já conheçam essa regra. Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Também vamos aprender ainda a pena restritiva de direitos. Professor, aquela sentença que você passou sobre os 2 homens que roubavam os celulares é um exemplo? Tinha mais de um crime, Nicole? Ou eram 2 pessoas?
Eram 2 pessoas, mas eles roubaram vários celulares de várias pessoas na sequência. Então, salvo o melhor juízo, essa sentença é uma sentença de crime continuado, porque são roubos da mesma natureza de forma sequencial, mediante uma ação ou omissão. A gente já vai aprender a hipótese do crime continuado, Nicole, mas salvo o melhor juízo, essa sentença de crime continuado não é uma sentença de concurso material. A gente já vai aprender a diferença. Mas a gente pode dar uma olhada na sentença lá depois para conferir. Mas eu acho que é um crime continuado nessa sentença que você descreveu. Certo? Vamos voltar ali para os slides. Então, vamos lá. Como que a gente vai entender essa regra de concurso de crimes e como que a gente vai identificar a natureza do concurso de crimes? Nós vamos sempre considerar a pena para cada um dos crimes e, ao final, nós vamos realizar o escrutínio se a gente está diante de um concurso de crimes ou de um crime continuado, certo? Então, a gente tem que realizar a aplicação de pena sempre de forma apartada. Percebam, no entanto, pessoal, que quando a gente está falando de concurso material, nós podemos ter resultados muito diferentes nessa dosimetria da pena, certo? A gente pode ter, por exemplo, pena de reclusão e pena de detenção nesses diferentes crimes. Um com pena de detenção e outro com pena de reclusão. A gente pode ter também 2 penas de reclusão. A gente pode ter uma pena de reclusão e uma pena que seja apenas restritiva de direitos, em que haja substituição da pena, certo? Então, a gente pode ter resultados muito diversos. Nós precisamos tomar um cuidado muito especial em como a gente vai somar essas penas. Penas iguais se somam. Penas diferentes não se somam. Peraí, professora, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tiver 2 penas de detenção, ao final eu posso somar, certo? Certo. Se eu tiver 2 penas de reclusão, ao final eu posso somar, certo? Certo. Se eu tiver reclusão e detenção, eu não posso somar? Não. Prisão simples e detenção, detenção e reclusão, prisão simples e reclusão não se soma. Quando as penas têm naturezas diversas, elas não se somam. Só serão cumuladas as penas privativas de liberdade se elas tiverem a mesma natureza. Certo, pessoal? Então, na prática, como eu vou fazer? Eu vou calcular a pena para cada um dos crimes, quando a gente identifica que são diversas ações com resultados diferentes. Calculadas as penas de forma separada, se eu identifico o concurso material, eu somo as penas. A gente vai ver exemplos na prática, isso vai ficar mais simples para vocês. Por enquanto, alguma dúvida? Ações diversas, resultados diversos, soma das penas. Vamos lá. Substituição, nós vamos ver depois, pessoal. Concurso formal ou ideal? Vamos para o próximo concurso, depois a gente volta falando das substituições, tá? Eu acho que vai ser mais fácil. Existe concurso formal ou ideal quando, mediante uma ação, o agente produz mais de um resultado. Então, é uma ação do agente que vai produzir resultados criminosos diversos. Vou dar um exemplo para vocês. Estamos um dia na OPET e eu desejo matar um aluno específico, o João. Para matar o João, eu coloco veneno no copo de café dele. Só que o João, gente, isso é pré-pandemia, em que as pessoas dividiam um copo, o João dá o copo para a Maria tomar um gole do café. E a Maria também toma o café envenenado. Mediante uma ação, que era envenenar o café, eu produzo 2 resultados. A morte do João, que era desejado,
e que era o meu objetivo inicial, mas produzo também a morte da Maria, que divide o café e acaba morrendo junto. Ou uma lesão corporal na Maria. Não necessariamente os resultados serão os mesmos, certo? Pode ser que a Maria tenha tomado menos café e tenha uma lesão estomacal. Ela não venha a falecer. Eu tenho, mediante uma ação, 2 resultados diferentes. Como que a gente vai trabalhar no concurso formal? Nós vamos calcular a pena do crime mais grave. E essa pena do crime mais grave será aumentada de 1/6 até a metade. Certo? Deu tempo de copiar? O que a gente precisa atentar, pessoal? Para a segunda parte do artigo 70. Vejam lá. As partes... Perdão. Vamos recomeçar. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante disposto no artigo anterior. Pessoal, se eu sabia que a Maria tomava o café do João e, ao fazer aquela única ação, eu tinha o dolo de matar os dois ou de ferir os dois, essas penas vão ser aplicadas somando, certo? Como se fosse um concurso material e não como concurso formal. Porque, veja, é muito diferente, pessoal, a morte da Maria ser uma consequência que eu não desejava, que eu não sabia que ia acontecer, e por isso a pena é menor, ou ela ser desejada. Eu envenenei já o café na maldade, sabendo que os dois iriam consumir, certo? Lembrem que o dolo do agente tem um peso muito significativo no direito penal. O que eu queria fazer é muito importante. Se eu queria matar os dois, se eu tinha dolo nos 2 resultados, aí eu tenho que punir os 2 resultados de maneira igual. Eu vou calcular a pena para os 2 resultados. Se eu não tinha dolo no segundo resultado, eu não vou calcular essa pena com dolo no segundo resultado. Ó o William vivendo perigosamente. Cadê aqui? Prof, então se há dolo nos 2 resultados, será somado, é isso? Isso, se há dolo nos 2 resultados, a gente vai tratar como... Gente, eu queria muito avisar o William, eu não consigo coisar a câmera dele. Eu tô morrendo de medo que ele leve esse celular passear num lugar perigoso. E a gente vira meme do YouTube. Alguém consegue avisar ele que a câmera dele tá ligada? Se vocês puderem tentar avisar no WhatsApp, não sei, ligar para ele. Não vira aqueles vídeos do cara que leva no banheiro, sabe? Não queremos fazer parte das estatísticas. Boa, William. Então, beleza. Sim, Flávia, exatamente isso que você falou. Se há dolo nos 2 resultados, as penas são somadas. Se o resultado ele acaba sendo um resultado sem dolo, um resultado culposo, aí há esse aumento de pena de 1/6 até a metade. Certo, pessoal? Vamos para a última hipótese, daí a gente volta entendendo as substituições da pena. Vamos lá, a gente tem algumas classificações, pessoal, para esses concursos. Normalmente, isso seria aprendido na teoria do crime. Vocês aprenderam concurso de crimes em teoria do crime? Em direito penal 1? Não? Então, beleza. Então, como não teve em direito penal 1, eu vou passar para vocês agora, tá? Para vocês não ficarem sem esse conteúdo. Quem que deu direito penal 1 para vocês? Foi o Ponta? Pontaroli? Beleza. Pontaroli, prof. Beleza. Então, vamos lá. Concurso formal homogêneo. Ele acontece quando os crimes praticados são definidos em tipos penais idênticos. Então, por exemplo, 2 homicídios culposos. Nós temos ali o concurso formal homogêneo. Concurso formal heterogêneo acontece quando os tipos penais envolvidos são diversos.
um homicídio de trânsito e uma lesão de trânsito. Atropela uma pessoa e mata, atropela uma pessoa e lesiona. Nós chamamos isso de concurso formal heterogêneo. Faz todo sentido, né? Não exige, assim, grandes explicações e grandes incursões. Fica um pouco mais difícil aqui no perfeito e no imperfeito. Concurso formal perfeito ocorre quando, mediante uma só conduta, o agente pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Nesse caso, a pena deverá ser de um só dos crimes aumentada, como a gente aprendeu. Então, o concurso formal que está descrito no artigo 70 é o concurso formal perfeito. O concurso formal imperfeito é quando a gente tem, com uma única ação praticada, 2 ou mais resultados criminosos mediante desígnios autônomos, ou seja, com dolos diversos. E o concurso formal imperfeito é apenado como se concurso material fosse, com a soma das penas. Ou seja, estamos dando nome aos exemplos que nós vínhamos trabalhando. Concurso formal perfeito é o que está descrito no artigo 70 caput, e o imperfeito é o que está no artigo 70 caput, segunda parte, que vai ser tratado como concurso material, as penas somam-se. Tranquilo, pessoal? O que nós precisamos para verificar um concurso formal imperfeito, em que a pena vai ser somada? Como que eu diferencio, professora? Se a conduta tiver sido dolosa no resultado, nós temos um concurso formal imperfeito, nós temos um desígnio autônomo. Mais um exemplo para além do veneno. O autor de uma explosão em um escritório pretendia a morte dos 2 sócios que se encontravam no local. É diferente de uma pessoa que instala a bomba visando atingir um sócio sem saber que o outro está lá presente e acabará morrendo junto ou sendo lesionado junto. Certo? Ficou bem claro para vocês, pessoal, o que é o concurso formal perfeito, que as penas serão aumentadas, e o imperfeito, em que a gente vai somar como se fosse concurso material? Tudo certo? Prof, pode repetir, por favor, o perfeito? Vamos repetir, então, o perfeito. Vamos lá. Tá tudo nos slides, tá? Mas, enfim, repito sem problema nenhum. Então, vamos lá, pessoal. Concurso formal perfeito ocorre quando, mediante uma só conduta, o agente pratica 2 ou mais crimes, sem dolo na conduta subsequente. Sem dolo específico na conduta subsequente. Ou melhor, sem dolo autônomo. Substituam esse específico por autônomo. Sem dolo autônomo na subsequente. Dolo específico é outra coisa. No imperfeito, ele tem dolos, desígnios autônomos nos 2 resultados. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Qual que é o raciocínio por trás, pessoal, para vocês nunca mais esquecerem? A lei, ela quer reprovar de uma maneira mais significativa aquele que tem a intenção no resultado, certo? Então, a lei considera mais grave eu ter o dolo de produzir 2 resultados e produzir esses 2 resultados, ou 3 ou 4, não precisam ser 2, do que eu produzir esse resultado sem querer, sem ter o dolo no momento. Então, uma coisa é eu colocar uma bomba no escritório achando que eu vou matar uma única pessoa e eu colocar sabendo e querendo matar 17. Certo, pessoal? Como que eu calculo se eu vou aumentar de 1/6 ou da metade? Pessoal, não existe uma regra para isso, né? Como que normalmente os juízes calculam? Pelo número de crimes. Então, se foi só mais uma conduta, eu aumento menos. Se foram 2, 3, 4, eu aumento mais próximo da metade.
Ou, dependendo do resultado, se eu estou calculando um resultado menor como conduta subsequente, então, o meu objetivo era machucar o aluno João. Eu coloco um veneno ácido lá que vai machucar a faringe dele. E eu, de fato, machuco a faringe dele. O João fica se alimentando por sonda, um negócio super grave. E a Maria, que só deu um golinho, fica 2 dias no hospital e com uma lesão na garganta. O resultado da Maria é menor que o resultado do João. Eu vou aumentar a pena mais próximo de 1/6 do que da metade, certo? Então, você tem que fundamentar com bom senso, como a gente vem fazendo até agora. Não existe uma regra, propriamente, certo? Então, quanto mais resultados e quanto mais graves o resultado, maior a pena desse resultado subsequente. Professora, se tiver mais de um crime como resultado, eu vou aumentar metade, depois metade para cada um desses crimes? Não. Você vai aumentar uma vez. Por isso que quanto mais crimes, mais próximo da metade. Certo? Conseguiram entender o que eu estou falando? Certo? Qualquer coisa vocês me interrompam e perguntem, tá? Vamos que vamos. Ah, essa regra aqui é importante. Se o resultado da aplicação do concurso formal for maior do que o cúmulo material, eu vou aplicar o cúmulo material. Professora, não entendi. Vamos lá. Acompanhe aqui comigo, vou abrir o quadro, tá? Estamos falando de concurso formal. O que é o concurso formal? Uma ação, 2 ou mais resultados no concurso formal. Nós temos uma ação. Então, vamos lá. Vou fazer um bonequinho aqui para exemplificar o que eu estou falando. Tenho aqui um bonequinho que me representa, cometendo meu crime. De palito, tá, gente? Que é o que vai ter para hoje. Estou lá eu. E o que eu decido fazer? Eu vou envenenar, então é uma ação. Eu vou envenenar um potinho de sopa. Certo? Envenenei um potinho de sopa. Eu tenho aqui uma única ação. E 3 pessoas acabam tomando essa sopa. João, Maria e José. Agora prestem muita atenção. O meu dolo primevo era machucar o João, certo? E eu acabo conseguindo, eu tenho uma lesão corporal grave no João. Só que eu não tinha dolo, mas acabo gerando resultados com essa mesma ação também na Maria e no José. A Maria acaba tendo uma lesão corporal leve. E o José também tem uma lesão corporal leve. Uma pequena queimadura, porque eles dão apenas um gole nessa sopa. A princípio, como eu devo calcular essa pena, pessoal? Eu vou calcular a pena do delito do João. E somar de 1/6 a metade da pena pelos crimes consequentes. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de concurso formal perfeito, que vai ser apenado na forma do artigo 70 do Código Penal.
certo? Quando que eu não vou calcular dessa forma? Muita atenção. Se eu concluir que a soma dessas penas calculadas de forma individual acabou ficando, por qualquer razão, menor do que calcular a pena como no concurso formal, eu devo considerar o concurso desta forma, como se concurso material fosse. Só no caso dessa soma ser menor do que esse aumento de pena. Quando que vai acontecer isso, pessoal? Quando essa pena aqui for muito, muito alta. Quando essa pena for muito alta, às vezes metade dela acaba sendo maior do que as duas penas de lesão corporal leve, certo? E daí uma regra que era para beneficiar o réu, que é você pegar a pena maior e somar metade entre um sexto e metade, acaba não beneficiando, acaba prejudicando o réu, acaba sendo mais grave. Então, ao invés de fazer esse cálculo, a gente vai fazer esse cálculo. Complicado, né? Não é complicado? Porque isso acaba te obrigando a fazer, ainda que mentalmente, esse cálculo aqui, para ver mais ou menos quanto ia dar e ver se não corre o risco de ficar maior. Certo? Mas conseguiram entender a lógica por detrás disso, pessoal? Vou deixar anotado aqui. Esse aqui é o cálculo de pena B. E esse aqui é o plano A, né? Então, é o cálculo de pena A. Se A for maior do que B, calcula-se como em B. Certo, meus queridos? Professora, e se eu tiver uma mistura? Vou usar outra cor para dar outro exemplo, tá? E se por um acaso eu sempre soube que, mediante essa ação, eu ia vitimar João e Maria, e a novidade é o José, como que eu faço? Perfeito, pessoal, não tem problema. Você vai calcular essas penas como concurso material, e a maior delas, você vai aumentar de um sexto até a metade. Certo? Tudo tranquilo, pessoal, com esses exemplos? Pergunto a vocês alguma dúvida, porque é difícil mesmo. Tudo tranquilo? Na verdade, não, professora. Tá tudo meio confuso porque eu ainda não entendi o concurso material. Tá, então vamos lá. Nós estamos falando de concurso formal. Eu vou fazer um quadradinho aqui no canto do concurso material, certo? No concurso material, eu tenho um agente oh, Deus. Eu tenho um agente que não comete uma ação, que comete duas ou mais ações. Então, eu dou um tiro, dou o segundo tiro. Desígnios autônomos. Perdão. Duas ações. Se eu tenho duas ações, pessoal, eu vou punir essas ações como desígnios autônomos. Eu vou somar as penas, certo? Então, se eu tenho duas ações e dois resultados, resultado 1 e resultado 2, eu vou somar as penas. Então, é o seguinte, eu compro um carro, Ni,
E com esse carro, eu decido atropelar o meu ex e a atual dele. Porque eu não superei o final do relacionamento, eu estou revoltadíssima, e eu decido, então, matar os dois, ou machucar os dois. Saio pelo menos com ânimo de ferir, ânimos laende, que é o ânimo de cometer lesão corporal. E eu vou lá, num momento, com uma ação, atropelo um, e em outro momento, com outra ação, atropelo o segundo. Eu tenho 2 desígnios autônomos com 2 resultados diferentes. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Eu tenho 2 crimes aqui com dolos específicos, com dolos autônomos, certo? Eu tenho um resultado criminoso aqui e eu tenho um segundo resultado criminoso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou somar essas 2 penas. Então, o concurso formal é o resultado mais... Perdão, o concurso material é o resultado mais básico, certo? Eu tenho 2 crimes, com 2 ações, eu vou somar as penas. Por que o concurso formal é mais difícil da gente racionalizar? Porque eu tenho uma ação única. E essa ação única pode gerar um ou mais resultados. O concurso material é o basicão. 2 crimes em momentos diversos, soma as penas. Certo? Qual que é a diferença entre um e outro? Existir uma ação no concurso material e 2 ou mais no concurso formal. Ficou mais claro, Nicole? Show. Prof, esse aumento de 1/6 a metade seria, então, por exemplo, 3 anos a pena, e como aumentaria? Me perdi um pouco nessa parte. Então, vamos lá. Vamos pegar lá a lesão corporal, pessoal. Um a 5, né, prof? Vamos lá. Lesão corporal de natureza grave. Pena de 1 a 5 anos. Quem foi que soprou aí? Matheus. Boa, Matheus. Então, vamos lá. 1 a 5 anos. Aí você vai calcular lá a pena do João. Vamos supor que você tem como resultado... Não vou calcular porque eu teria que inventar um exercício para calcular, tá? 3 anos. Você calcula a pena do João. Vamos continuar nesse exemplo aqui, que era o exemplo da linha pretinha, tá? Que a nossa intenção era só com o João. Então, a pena com relação ao João ficou 3 anos. Mas nós temos um resultado de lesão corporal leve para Maria e para José. Como são 2 crimes, você fala, opa, são 2 crimes, eu preciso aumentar um pouco mais do que 1/6. Mas talvez não precise chegar na metade, eu vou aumentar 1/3 a pena pelo crime de Maria e José. Então, por esses 2 delitos, você somaria aqui 1/3 da pena. Pelos 2 já. 1/3 de 3 é quanto, pessoal? 1. 3 mais 1, 4 anos. Certo? Seria o resultado desse cálculo aqui. Na prática, assim que seria feito o cálculo, Manu. Certo? O que você teria que olhar, no entanto? Olha que interessante. Vamos supor que aqui não fosse 3 anos, tá? Vamos supor que você, de 1 a 5, você tivesse calculado em 4 anos. E daí aqui você aumentasse, por exemplo, da metade. Seria um resultado aqui... Ai, não estou conseguindo alterar. Foi. Teria um resultado aqui de 6 anos, certo? Fazendo o cálculo da pena da forma A. Beleza? Agora, vamos fazer o cálculo da pena da forma B, para a gente ver quanto que daria. 4 anos do João. Lesão corporal leve. Detenção de 3 meses a 1 ano. Então, vamos supor que você desse 6 meses aqui e 6 meses aqui.
Tá vendo que o resultado de somar as penas acaba sendo mais benéfico do que fazer o cálculo por esse caminho? Nesse caso, pessoal, a gente faria o cálculo, então, pela forma B. A gente recorreria e falaria, juiz, mas esse cálculo aí que você fez ficou maior pela forma que era para beneficiar o réu do que pela maneira que era... Pronto. Ficou maior pela forma que era para beneficiar o réu do que a maneira de soma das penas. Então, a gente vai somar as penas ao invés de fazer isso que é para benefício do réu. Esse cálculo dessa forma aqui, pessoal, é um reconhecimento de que o réu acabou tendo resultados que ele não desejava. Por isso que a pena é menor do que somar as penas. Ora, se eu estou reconhecendo isso, eu vou ter uma pena maior? Faz sentido eu ter uma pena maior? Não faz, certo? Então, o objetivo com esse cálculo da pena A, que é o cálculo que a gente usa no concurso formal perfeito, é que o réu tenha uma pena menor, por ele não ter desejado esses segundos resultados. Ele não queria esses segundos resultados. Então, eu diminuo a pena dele. Eu não vou fazer uma pena de soma. Eu vou fazer uma pena aumentando. É como se a gente falasse o seguinte: se não queria machucar o João, machucou o João. Só que, porra, respingou na Maria e no José. Então, eu vou ter que aumentar um pouco a tua pena. Porque você cumpriu o teu dolo, mas você teve um resultado que extrapolou nessa tua única ação. Diferentemente seria um caso de concurso material, em que são diversas ações com diversos dolos. Então, de propósito, eu vou lá e enveneno a sopa da Maria, do João e do José, porque eu quero machucar a Maria, o João e o José, certo? Aí eu vou somar essas penas em concurso material. No concurso material, são diversas ações com diversos resultados. No concurso formal, eu tenho uma ação com diversos resultados, cujos resultados subsequentes eu não desejava no início. Esse é o concurso formal perfeito. Certo? No nosso full compliance, e sabendo que vocês podem dizer que não entenderam. Entenderam? Precisam que eu explique novamente concurso material e concurso formal? Tudo tranquilo? Não tem problema explicar de novo, pessoal. Diga, Ani. Professora, Diga. o aumento de 1/6 até a metade, isso é critério do juiz dependendo do caso, é isso? Exatamente. Exatamente. Porque eu posso ter uma infinidade de situações. Uma infinidade de situações. Eu tenho uma outra dúvida. Se eu optar pelo caso B, se o caso B for melhor para o réu, então eu somo daí as penas? Isso. É isso? Não é penas. Então, vamos supor, Ni, que você desce ali, é de 1 a 5 anos a pena da lesão corporal grave, né? Então, você dá 4 anos de pena. Aí, quando você aumenta de 1/6 esses 4 anos, vai dar ali, 4 anos são 36, 42 meses, divididos por 6, vai dar uns 8 meses. Vai dar 1 ano e 8 meses, mais ou menos, né? Aí, você pega esse 1 ano e 8 meses e compara. Não, perdão, não era 1 ano que eu tinha falado. Agora eu me perdi no meu próprio cálculo. Lesão corporal grave. Eu tinha falado 4 anos, né? Então, 4 anos você aumenta 1 ano e 8 meses, você fica com 5 anos e 8 meses. Às vezes, se você for olhar para as lesões leves, você não vai aumentar 1 ano e 8 meses. Você vai aumentar 2 penas de 6 meses, que dá 1 ano. E daí você somar as penas, somar esse 1 ano da lesão corporal leve, é mais SUSE do que você aumentar 1/6 da pena, certo? Então, você vai fazer o que for mais benéfico ao réu, porque essa regra ela existe para beneficiar o réu. Se não for mais benéfico aumentar 1/6 da pena, se for mais benéfico somar a pena subsequente, você soma a pena subsequente. E daí justifica na tua sentença. Tendo em conta o fato de ser mais benéfico ao acusado, deixo de aumentar a pena em 1/6 e somo as 2 penas de lesão corporal leve. Justificado está. Certo? Justificado está. Mais alguma dúvida, meus amores? Tranquilo? Então, beleza. Eu acho que nos exemplos a gente vai se localizando melhor. Prof, isso acaba acontecendo bastante, né? Quando você vê tribunal do júri, né, nas sentenças. E aí, é nesse caso que, por exemplo, o advogado
pode estar recorrendo, o advogado de defesa poderia estar recorrendo referente às outras duas vítimas para estar aumentando ou não? A partir do momento desse parecer do juiz, não tem o que se fazer. Não, então vamos lá. Recursos, vocês vão aprender lá no 6º período, mas vou dar um spoilerzinho para matar a sua curiosidade. Então, como que funciona no processo penal? Durante o processo, a gente vai coletar provas. Nesse caso que eu dei o exemplo, não iria para o júri, porque a gente está falando de lesão corporal grave e lesão corporal leve. Então, iria para o juiz comum, né? Então, como que funciona com o juiz comum? Vou explicar diferente, porque são resultados diferentes que a gente tem no júri e com o juiz comum. O juiz comum olharia para essa situação, leria as alegações finais do advogado, então o advogado já pode alegar isso em alegações finais. Já pode avisar o juiz antes da sentença, ó, que vai acontecer que é o seguinte, são 2 resultados de lesão corporal leve, a pena da lesão corporal leve é mais baixa e pode ser que no frigir dos ovos a aplicação da pena, então o advogado pode abrir um tópico para falar da aplicação da pena. Veio a sentença, Flávia, o advogado pode recorrer da sentença. Então, ele vai recorrer do juiz de 1º grau para o juiz do TJ ou do TRF, que é o 2º grau. Em 2º grau, eles podem rever a dosimetria. E é muito comum rever a dosimetria em 2º grau. Ver que a dosimetria não ficou bacana e acabar reformando. Um pouco diferente é o júri. Porque no júri a gente tem a soberania dos vereditos. Então, o juiz ele vai calcular a pena dentro das balizas dos jurados. Então, os jurados que vão aceitar ou não a tese de crime continuado, ou a tese de que não houve dolo no 2º homicídio. Então, o juiz acaba ficando mais adstrito ao que os jurados decidirem. É uma mera calculadora, por assim dizer. Né? Quem vai dar as balizas são os jurados. E o juiz vai fazer esse cálculo. Então, quando você recorre do tribunal do júri, você fica mais amarrado como advogado, por conta da soberania dos vereditos. Você consegue questionar a conta que o juiz fez, mas você não consegue questionar a questão do dolo, etc., porque isso é uma decisão dos jurados. Não é uma decisão do juiz. E a gente não consegue reformar a decisão do jurado em 2º grau. Não nesse sentido de trabalhar se houve dolo, se não houve. Certo? Então, é possível rever, sim, a dosimetria da pena. Certo, pessoal? A gente vai agora para a última hipótese e daí a gente pode trabalhar alguns exercícios para que isso fique um pouco mais claro. Eu tenho alguns exercícios prontos de processo penal 1, de crime continuado, e que eu revejo a matéria. Então, eu vou separar essa lista de exercícios para passar para vocês também, tá bom? Eu aviso quando estiver no ABA. Última hipótese, pessoal, que a gente vai trabalhar é a hipótese do crime continuado. Quando que a gente vai ter crime continuado? O crime continuado é uma ficção, onde uma situação de concurso material, então vejam, Nicole, que você ter raciocinado aquela sentença para o concurso material é um raciocínio correto, né? Não está incorreto o teu exercício, porque o crime continuado é uma ficção em que uma situação de aparente concurso material vai ser tratada com regras semelhantes ao concurso formal, por conta da especificidade da situação de tempo, lugar, modo e execução e outras circunstâncias relativas ao crime. Então, a gente vai aumentar a pena de metade a 2/3 em caso de crime continuado. Quando que nós teremos crime continuado? Mais de uma conduta, mais de um crime, quando os crimes forem da mesma espécie e a gente identificar um nexo de continuidade em face da homogeneidade ou circunstâncias de natureza objetiva. Então, nós vamos identificar, por exemplo, que nós estamos diante de uma situação de continuidade delitiva num arrastão. Então, você passa furtando diversas pessoas ou roubando diversas pessoas em sequência, num arrastão. Isso é um crime continuado. São várias condutas de mesma natureza em continuidade, com homogeneidade, com ação de natureza similar. Professora, mas é meio tênue, né? Porque nesse exemplo que a Nicole deu ali, que é da sentença que eu coloquei para vocês, um juiz pode ler como crime continuado e entender a homogeneidade da situação, e outro juiz pode entender como crime material, pode entender que as condutas não são homogêneas. Sim, isso pode acontecer. A leitura com relação ao crime continuado, ela é tão delicada
que nos exercícios de vocês vai vir avisando vocês que se trata de continuidade delitiva. Nunca, nem em concurso de magistratura, vocês vão receber um exercício que não conte que aquilo é continuidade delitiva, para você tentar adivinhar, certo? Só quem fica na função de ter que tentar identificar é o juiz efetivamente na atividade dele. Exercício nenhum vai trazer para vocês uma continuidade delitiva sem avisar. Certo? Professora, a diferença está mais no tempo entre um crime e outro ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver, Nina. Tem a relação com o tempo entre um crime e outro, com a natureza do crime, mas daí depende tanto da interpretação do juiz, Nina. Se eu cometo um furto hoje, outro amanhã e outro depois de amanhã, com as mesmas características, na mesma região aqui do centro cívico, um juiz vai entender como material e um juiz vai entender como continuado. É muito delicado esse balanço. Eu sempre vou colocar nos exercícios para vocês avisando que se trata de crime continuado e não de concurso material. Vamos dar uma olhada nessa sentença, que agora eu fiquei curiosa? Deixa eu abrir aqui. Material de aula. Vamos ver como que nessa sentença, eu tendo a crer que foi entendido como crime continuado, Nicole, se não me falha a memória. Mas vamos ver aqui, porque eu acho que pode ser um exemplo interessante. Então, Direito Penal 2. Acho que está na semana 4. Aqui. Estou abrindo as 3 para a gente dar uma olhada. Está carregando, pessoal. Então, vamos lá. Está carregando aqui. Enquanto carrega aqui, vamos ler juntos o artigo do crime continuado. Vamos lá. Artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, isso é muito importante, da mesma espécie. Se for um homicídio e um furto, são crimes da mesma espécie? Não. Se for um furto e um furto qualificado, são crimes da mesma espécie? São. São crimes da mesma espécie, crime patrimonial, certo? Nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Certo? Já vamos ler o parágrafo único, que é importante também. Agora as sentenças carregaram, deixa eu achar aqui. Tem a sentença do Carlos, aparelho celular, não é esse. Tem a do Edson, não é essa. Tem a do... O Edson, pessoal, que é a sentença de número 2, sentença de exemplo número 2, é o exercício que eu passei para vocês, tá? Aquele que a pena ficou maior que o 6º. Vocês ficaram indignados. Ficou menor que 10 dias, os dias multa. Tá lá a sentença para vocês verem, como na prática ficou maior que 10 dias mesmo. É a sentença 2, tá? Jean. Tem 2 fatos, 3 fatos, 4 fatos no Jean. Legal. Vamos compartilhar essa daqui. Já te dou a palavra, Débora. Bem rapidex, só porque eu achei a sentença aqui que a Ani estava falando. Então, olhem lá, pessoal. Nós temos aqui essa sentença do Jean. Então, a sentença do Jean, deixa eu aumentar a letra aqui para não ficar sofrido para vocês. Vou aumentar mais um pouquinho. Então, sentença do Jean, 30 de janeiro de 2018, 11h30, roubo, subtraiu de Sheila um aparelho celular, avaliado em R$1.000. Ato contínuo, mesma data, horário não informado, acompanhado do adolescente. Celular Samsung S7 cor dourada, R$1.500, subtraíram da Carla. Terceiro fato, mesma data, por volta de 12h30. Vítima Daniele,
Subtraíram o quê, pessoal? Mais o celular, só que esse aqui é tentativa. O cara se desequilibrou, caiu da motocicleta e ela conseguiu pegar o celular de volta. E daí tem um crime aqui diverso, tá? Que é o crime de corrupção de menor. Vamos ver como ficou a dosimetria? Tchararã. Vamos lá. Condenou e aplicou a continuidade delitiva. Ó, julga-se parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, de modo a condenar o acusado nas penas a seguir fixadas pelo crime do artigo 157, fato 1 e 2, e artigo 244b, fato 4. Entre os roubos, aplica-se a regra da continuidade delitiva, sendo conjugados com o quarto fato na forma do artigo 70. Então, olha que interessante. Entre os roubos, ele entendeu pela continuidade delitiva. Mas a gente tem um crime aqui que é um crime de corrupção de menor. Corrupção de menor não dá para fazer continuidade delitiva, porque não tem a mesma natureza, não é a mesma espécie. Então, ele aplica a continuidade entre os roubos e o concurso material entre o roubo e o crime de corrupção de menor. Então, ele vai aplicar a continuidade delitiva entre os roubos, calcular essa pena. Aplicar a pena da corrupção de menor, calcular essa pena. E somar essas duas penas. Dos roubos em continuidade e da corrupção de menor. Quem quiser ver essa combinação, pessoal, entre concurso material e continuidade delitiva, é a sentença 3, exemplo 3. Beleza? Deixa eu fechar esse negócio que meu nome fica maior. Certo? Exemplo 3, vocês têm essa hipótese. Débora, diga lá, querida. Professora, no crime continuado, ali diz aqui crimes da mesma espécie, mas mesmo que produza resultados diferentes? Vão produzir resultados diferentes, Débora, porque são crimes cometidos em situações diferentes e com ações diferentes. Então, como não é uma ação única, nós vamos ter necessariamente resultados diferentes. Então, eu furto um celular da Manu, depois furto um celular do Eric, depois furto um celular da Débora. Eu tenho 3 ações diferentes, com resultados diferentes, mas que guardam entre si a identidade de espécie do crime, local da execução, tempo da execução, etc. Então, eu aplico a continuidade delitiva. Mas, necessariamente, Débora, eu vou ter resultados diferentes, porque eu tenho ações diferentes. Ah, sim. É que eu imaginei assim, né? Por exemplo, um roubo, né? Mediante grave ameaça. Num, ele só ameaça a pessoa, não faz nada. No terceiro, sei lá, teve que atirar na pessoa para conseguir, né? Então, a pena dele vai ser de crime continuado, mas aí também vai ter a pena além do furto, né? Vai ter também do furto, não, do roubo, vai ter também do homicídio. Tá, então vamos lá. Por que é importante que você falou isso? Porque é uma confusão muito comum e eu tenho certeza que isso passaria pela cabeça de outras pessoas. Quando você está cometendo um roubo e dá um tiro, vocês vão aprender isso ainda quando vocês forem aprender os tipos de crimes. Vocês não aprenderam ainda, né? É isso que é o punk de você fazer dosimetria antes de ter a parte especial do Código Penal. E daí vocês não conhecem os delitos. Mas isso é um delito, Débora, feitinho especial para você, para essa situação, que se chama latrocínio. Se você vai roubar, acaba dando um tiro na pessoa e a pessoa morre, isso não é um roubo e um homicídio. Isso é um crime de latrocínio, que é um tipo penal específico para essa situação. Se você está diante de continuidade delitiva de roubos e um latrocínio, o latrocínio ele não é julgado no júri, ele é julgado na justiça comum e ele é a maior pena. Então, você vai aumentar a pena do latrocínio em virtude dos outros roubos, certo? Por isso que você sempre pega a pena mais grave, pessoal, para aumentar. Você vai pegar o roubo que teve a pena mais grave. Então, vamos supor que são 3 crimes iguaizinhos. Eu roubo com violência, por isso que é roubo. A Débora, a Manu e o Eric. Mas a Débora, pessoal, ela estava com a filhinha dela junto. Deus o livre guarde, né?
Então, eu ameaço, além da vítima, eu tenho uma menor de idade junto, que é ameaçada com arma de fogo. Isso vai aumentar a pena seguramente e vai diferenciar o furto da Débora do furto da Manu e do Eric. Por isso, a gente vai calcular a pena do furto, ou melhor, do roubo da Débora. E é o roubo da Débora que nós vamos majorar a Manu e o Eric. Certo? Pega sempre a pena do crime mais grave para majorar. Sempre do crime mais grave. E isso, pessoal, com a prática, vocês vão começando a identificar de olho qual que é o crime mais grave. Não bater o olho e vai falar, ih, aqui já tem uma majorantezinha, aqui já tem uma causinha de aumento de pena, aqui já teria uma diminuição, aqui isso, aqui aquilo. Então, já vou calcular pelo da Débora, que vai ter a pena maior. Certo? Obrigada, professora. Imagina, querida. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu adoro a turma de vocês que vocês perguntam. A minha turma retrasada não perguntava nada, gente. Eu tenho certeza que eles não sabem fazer dosimetria até hoje. Porque é muito difícil, né? Claro que surgem dúvidas. Se vocês não perguntam, aí a gente fica com um sério problema. Tudo tranquilo, pessoal? Eu vou passar uns exercícios para vocês desse tema. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Então, essas são as exigências, pessoal. Mais de uma conduta que vai gerar mais de um resultado. Seja praticado mais de um crime, os crimes sejam da mesma espécie e exista um nexo de continuidade entre os crimes em face de sua homogeneidade ou circunstâncias de natureza objetiva. Um arrastão, o cara pegou a moto e foi furtando, igual nesse exemplo da Nicole. Fui furtando num museu, fui batendo carteira uma atrás da outra. Então, tem que ter essa identidade de continuidade delitiva, essa característica de continuidade delitiva. Crimes da mesma espécie. Existem alguns entendimentos diversos entre o que seriam crimes da mesma espécie, tá? Para alguns autores, vai ser crime da mesma espécie quando a gente está falando do mesmo tipo penal. Então, furtos entre si, roubos entre si, etc. Estupros entre si. Para outros autores, a espécie é a ideia de gênero, certo? Então, furto é furto simples, furto noturno, furto qualificado, todos esses furtos gerariam uma espécie. E para alguns autores, crimes da mesma espécie seriam os crimes que estão no mesmo gênero. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. No Código Penal, é que vocês não estudaram ainda os crimes em espécie. Na parte especial, a gente tem títulos. Então, olhem lá que interessante. Por exemplo, aqui nós temos os títulos dos crimes contra a vida. Então, nos crimes contra a vida está o aborto, o homicídio, o infanticídio, o feminicídio, que é uma espécie de homicídio qualificado, certo? Nós teríamos mais para frente também os crimes contra o patrimônio. Então, olhem lá. Título 2 dos crimes contra o patrimônio. Para alguns autores, se está dentro dos crimes contra o patrimônio, pode ser latrocínio, pode ser furto, pode ser apropriação indébita, pode ser o que for. Roubo mediante extorsão, enfim. O crime que for, que você vai entender aquilo como da mesma espécie. Então, depende da doutrina que você adota. Algumas doutrinas são mais liberais e vão olhar para todos os tipos penais que estão naquele título. Outras são mais restritas e vão olhar para o tipo penal e suas variações, furto simples, furto qualificado, e algumas são tão restritas que vão falar, não, só tem identidade de continuidade delitiva se todos os furtos forem furtos qualificados, se todos os furtos forem furtos simples, certo? Eu tendo a orientar vocês a terem a posição que é a posição mais mediana, sempre. Qual que é a posição mais mediana? A identidade entre crimes do mesmo tipo. Então, os diversos furtos, os diversos roubos entre si. Certo? Mas a cada ano, pessoal, a doutrina e também a jurisprudência vem sendo mais liberal e entendendo como crimes que estão dentro do mesmo título. Crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, como crimes que comportam o crime continuado. Certo, pessoal? Tranquilo? Beleza. Professora, Diga, Ani. isso de certa forma causa muita diferença nas penas, né? De um crime para outro. Sim. De uma vara para outra, né? Dependendo do juiz que cai, você vai ter uma pena de 20 anos e o outro vai dar uma pena de 8.
Acontece isso na prática, pessoal. Nós temos juízes que dão penas extremamente altas e juízes que dão penas bastante baixas, a depender até da ideologia do juiz, né? Tem juízes que não veem no sistema penal uma solução para o juiz, né? Você veja como a vida é louca. Uma solução para a criminalidade. E o cara tem uma postura absolutamente mais liberal, mais parecida com um advogado. Ele vai aplicar uma pena mais baixa. E nós temos juízes extremamente punitivistas que dão penas tão altas que toda a sentença do cara vai parar no TJ para reforma. Porque acaba se tornando um exagero. Então, percebam como a discricionariedade na dosimetria da pena é muito grande. Por isso que eu desconfio quando alunos falam para mim: eu tive dosimetria da pena com o professor tal, todos os alunos acertavam a dosimetria, ficava igualzinho o nosso cálculo. Se ficava igualzinho o cálculo, ele ensinou regras estanques que não condizem com a realidade, pessoal. A realidade é uma realidade de discricionariedade. Os juízes têm uma discricionariedade altíssima para fazer o cálculo da pena. Altíssima. Existe uma liberdade muito grande na aplicação dessas regras. Então, pode ter diferenças muito significativas de fato, Nicole, entre a aplicação da pena por um magistrado e por outro. Muito comum que seja assim. Como que se posicionou o STF, pessoal, com relação ao crime continuado, que é sempre também uma posição boa da gente conhecer, né? A exigência é apenas com relação aos requisitos objetivos que estão previstos legalmente. Não se exige um nexo subjetivo entre as condutas. Então, para o STF, nós vamos olhar para essa situação. Foi mais de uma conduta? Foi praticado mais de um crime? Tem a mesma espécie? Tem um nexo de continuidade? São condutas homogêneas entre si? Ou tem circunstâncias de natureza objetiva, local, horário, com identidade entre si? Se a gente tiver essas características, para o STF é suficiente para a gente aplicar a regra do crime continuado. Vamos ler juntos agora o parágrafo. A gente já leu, acho que o parágrafo 1º, né, do crime 70. Vamos lá. Não lemos. Vamos ler, então. Parágrafo 1º do 71, pessoal. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça, poderá o juiz, considerando culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Qual é a regra aqui, pessoal? Se nós tivermos crimes dolosos com violência contra vítimas diferentes e o juiz entender que o aumento previsto no artigo 71 é insuficiente para aquele caso concreto, ele pode aumentar a pena, se idênticas, um só dos crimes, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. Até o triplo. Então, vamos supor, pessoal, que a gente está falando de estupros em continuidade delitiva. Todos os estupros com violência. São 15 estupros em continuidade delitiva. Aumentar, pegar a pena do estupro mais grave e aumentar até 2/3 é suficiente? A gente ter a pena de um estupro, alguma coisa? Na leitura de alguns não é. Então, você vai aumentar até o triplo, como se fossem 3 estupros, certo? Então, você continua na regra de continuidade delitiva, mas você entende que é insuficiente. São muitos delitos com grave violência, com violência real. Você vai aumentar a pena até o triplo. É raro da gente ver acontecer, porque a pena fica extremamente alta, mas pode acontecer. Lembrando, pessoal, que nós temos os limites de aplicação de pena, certo? Então, o próprio artigo 70 diz que a gente deve respeitar os limites do artigo 75, que é até 40 anos, para cumprimento de pena em reclusão.
Certo, pessoal? Com isso, a gente encerra a parte de crimes continuados. Alguma dúvida? Tranquilo? Show de bola. Então, agora a gente vai para a fixação de regime. Cheguei à pena final, vou fixar o regime. Como que eu fixo o regime? Vai para regime fechado, reincidente em crime doloso, ou quem for condenado a pena de reclusão maior de 8 anos. Vai para regime semiaberto, quem não for reincidente, com pena superior a 4 anos e não excedente a 8. Então, não reincidente com pena entre 4 e 8 anos, vai para o semiaberto. Reincidente em detenção, condenado por qualquer pena. E não reincidentes condenados em detenção superior a 4 anos. Vejam que o semiaberto é o mais complexo, portanto, da gente identificar. E vai para o aberto, não reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos, seja essa pena de detenção ou reclusão. Como que você facilita o raciocínio? Reclusão maior de 8 anos, fechado. Qualquer pena, qualquer espécie de pena, reclusão ou detenção, menor que 4 anos, aberto. Situações entre essas duas, semiaberto. Para facilitar, pessoal, uma tabelinha para vocês. Uma tabela para não reincidente e uma tabela para reincidente. Ai, prof, agora achei bom. Agora ficou fácil. Não reincidente, até 4 anos, aberto. 4 a 8 anos, semiaberto. Maior que 8 anos, se for detenção, semiaberto, porque detenção não comporta regime fechado. Se for reclusão, fechado. Reincidente parte sempre de semiaberto. Se for detenção, sempre semiaberto, porque não tem reclusão para a pena de detenção. Se for pena de reclusão, semiaberto apenas na hipótese de pena até 4 anos. Os outros é tudo fechado. Certo, pessoal? Então, consultem essa tabela quando vocês forem fixar o regime. Fixem o regime para Simone e para Simaria. E daí contem para mim o que vocês decidiram na fixação de regime delas. Súmula 269 do STJ. É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se forem favoráveis às circunstâncias judiciais. É essa súmula 269 que gera essa situação aqui, ó. Não sei se meu cursor aparece para vocês, mas do semiaberto ou fechado em reclusão. Como que você decide aqui se vai para semiaberto ou fechado em reclusão? Pelas circunstâncias judiciais. Se forem todas favoráveis, mesmo que o cara seja reincidente, você pode colocar ele em regime semiaberto. Se forem todas favoráveis. Súmula 269 do STJ.
Como já são 9h30, eu não vou começar a substituição de pena com vocês. Nós vamos deixar a substituição de pena para a aula que vem e a gente deixa a correção do exercício para outra semana. O importante é que a gente corrija antes da prova, certo? Mas quarta-feira a gente vai ter aula normal para fazer a substituição de pena e para finalizar esse conteúdo de dosimetria da pena. Alguma Professora, dúvida? Diga, Pedro. e no caso, para mim colocar nisso numa sentença, como que eu escreveria? Beleza, já vou mostrar para você aqui. Toda vez que vocês quiserem um exemplo de como fica escrito, pessoal, vão nas sentenças que eu subi lá para vocês e vejam. Porque lá vai ter. Certo? Olha lá. Ante a pena definitiva supra, fixa o regime semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Então, você simplesmente vai fundamentar legalmente a fixação de pena. Veja que ele ficou aqui, ó. Fica condenado em definitivo a sanção final de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, acumulada com 17 dias multa. O valor do dia multa é tanto. Então, como ficou fixado em 7 anos e 3 meses de reclusão, vamos lá para a nossa tabela, 7 anos e 3 meses de reclusão. Cadê a tabelinha? Travou aqui o negócio, gente. Mas na tabela vai estar lá que 7 anos e 3 meses de reclusão vai ser no regime semiaberto, salvo se reincidente. Como ele não era reincidente, foi fixado o regime semiaberto, certo? Então, você simplesmente vai informar que, tendo em conta o quanto de pena, bem como o fato de ser ou de não ser reincidente, fixa o regime aberto, fixa o regime semiaberto, fixa o regime fechado. Nicole, sua dúvida foi respondida, que você abaixou a mão, ou você ainda quer fazer a pergunta? Professora, na verdade, eu tô com uma dúvida a relação de outra aula. Mas eu posso fazer na aula que vem. Não, pode. Assim. Ainda estamos em horário de aula, pode fazer, Ni. Diga lá. Na hora de que eu tô fazendo exercício, por exemplo, quando chega na terceira fase da dosimetria, ontem nós fizemos um exercício onde tinha um agravante, um caso de aumento e um caso de diminuição, certo? Um da parte geral e um da parte especial. Quando acontece isso, eu tenho que fazer a conta da diminuição e do aumento separadas e depois juntar a pena que eu já tinha previsto antes, ou não? Como que funciona nessa hora? Tá, então assim, há entendimentos diversos, Nicole, sobre a ordem que você vai aplicar as causas de aumento e diminuição de pena. Nem sempre elas vão ter identidade entre si. E faz diferença você aumentar 1/3 e diminuir metade, ou você aumentar metade e diminuir 1/3, certo? Então, eu te daria o seguinte conselho: opte sempre pelo que vai ser mais benéfico para o réu. Então, normalmente, o que vai ser mais benéfico para o réu? Você primeiro diminuir e depois aumentar. Mas veja o que vai ser mais benéfico para o réu, né? Para você fazer o cálculo da forma que a pena vai ficar menor. Porque direito penal, lembre que a gente vai aplicar sempre em benefício do acusado. Ao contrário do processo penal, que a gente tem o princípio do tempus regi actum, que você vai aplicar a lei, tem uma série de recomendações, né? No caso específico do direito penal, é sempre a norma mais benéfica. Então, veja o cálculo que vai ser mais benéfico na tua sentença e aplique o mais benéfico. Certo? Professora, eu poderia te enviar por e-mail que eu fiz para você dar uma olhada? Porque eu acho, então, que eu tive um raciocínio errado. Mande, vamos dar uma olhada. Mas olhe, Tá. com a discricionariedade da dosimetria da pena, a chance de você ter feito algo que é feito na prática é muito alta. Mas vamos ver, eu dou uma olhada e na semana que vem eu trago para a turma inteira para a gente dar o exemplo, porque essa pode ser a dúvida de outros também. Certo? Então a gente já resolve juntos. Beleza, pessoal? Mais alguma questão? Tudo tranquilo? Então vamos, pessoal. Eu prometo para vocês que até o final do bimestre vocês vão saber fazer a dosimetria da pena. Mas é um caminho tortuoso mesmo, não é fácil. Beleza? Mas juntos a gente vai vencer. Quarta-feira estamos juntos. Um grande beijo. Até quarta, pessoal. Tchau, tchau.